E dos 8 governadores eleitos pelo PSDB, o principal partido de oposição, apenas um não irá a Brasília agora à tarde. O mineiro Antônio Anastasia assumirá o cargo daqui a pouco, no mesmo horário em que acontece a cerimônia federal. A assessoria de Anastasia diz que ele já esteve na diplomação de Dilma no dia 17 e argumenta que o período da tarde facilita a presença de políticos do interior. Portanto, dos tucanos que comandarão os estados até 2014 estarão agora, daqui a pouco, em Brasília. Beto Richa, do Paraná, Marconi Perillo, de Goiás, Simão Jatene, do Pará, Siqueira Campos, do Tocantins, Anchieta Júnior, de Roraima e o paulista Geraldo Alckmin, como a gente viu há pouco. E começam as movimentações em Brasília para a posse de Dilma Rousseff. Vamos ver como é que está o trajeto da presidente eleita rumo ao Congresso Nacional. Você vê aí, chove forte em Brasília. Dilma ocupa um dos Rolls Royce da presidência, mas o trajeto em carro aberto não foi possível. Ela está junto com a filha Paula, que tem 34 anos. Dilma é divorciada, por isso optou pela companhia da filha. No carro que segue atrás de Dilma, um Cadillac, estão Michel Temer e a mulher dele, Marcela. No Congresso Nacional, Dilma e Temer devem então ser formalmente empossados e ela deve fazer no plenário da Câmara dos Deputados o seu primeiro discurso já como presidente do Brasil. As pessoas que a gente vê correndo ao lado são os seguranças que fazem a guarda do trajeto da ainda presidente eleita, daqui a pouquinho presidente do Brasil. O BOP, o Batalhão de Polícia Especial do Rio de Janeiro, mesmo que ocupou o Morro do Alemão, foi o responsável por rastrear toda essa área que está sendo percorrida pelo carro da presidente. Chove muito em Brasília, como vocês veem, a imagem fica aí esbranquiçada. Isso deve atrapalhar não só o trajeto, já está atrapalhando o trajeto, que inicialmente deveria ter sido feito em carro aberto, mas também o discurso de Dilma mais tarde no parlatório e a transferência da faixa seria feita também numa parte aberta ali do palácio, mas se a chuva continuar, pelo menos com a intensidade que está agora, isso não deve ser possível. As pessoas usam ali os guarda-chuvas, correm tentando acompanhar a posse. Não se sabe ainda se o público vai chegar a 70 mil pessoas esperadas pelo cerimonial em função da chuva. No Congresso e mais tarde no coquetel que será oferecido no Itamaraty, pelo menos 30 dirigentes estrangeiros, entre eles 12 chefes de Estado e 11 chefes de governo, já confirmaram presença. É o maior número de chefes de governo e de Estado presentes a uma posse, a posse de um presidente brasileiro desde a redemocratização. E Dilma é a primeira, não só é a primeira mulher a ser eleita presidente do Brasil, como é também a primeira chefe de Estado a tomar posse à tarde. Normalmente as posses em Brasília são de manhã. O carro entra aí no Congresso Nacional. Dilma e Michel Temer devem ser recebidos pelo presidente do Congresso, José Sarney. Eles vão assinar o termo de posse no plenário, no plenário da Câmara, onde ela deve fazer o seu primeiro discurso, deve ouvir a execução do hino nacional, uma salva de tiros, de 21 tiros, e deve passar as tropas em revista. É depois dessa cerimônia aí no Congresso que ela segue para o Palácio do Planalto, onde será recebida pelo presidente Lula. E aí então não se sabe se Dilma vai ser conduzida até o parlatório, onde receberá a faixa, ou se a cerimônia se dará em alguma outra área do palácio. Isso vai depender da chuva e da intensidade dessa chuva, que ainda é muito forte em Brasília. O vice-presidente José Alencar continua internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo e não está em Brasília, não descerá a rampa com Lula, que era uma vontade do presidente Lula e do próprio José Alencar. Olha, a gente vê ali, a presidente desce do carro, acena para as pessoas. Um tumulto enorme, são centenas de jornalistas credenciados. O presidente José Sarney recebe Dilma e Michel Temer. Dilma usa uma roupa clara, como chegou a ser anunciado. A estilista é uma gaúcha, que fez também o vestido de noiva de Paula,
a filha de Dilma, mãe de Gabriel, neto da presidente, que nasceu durante a campanha eleitoral. Muitos jornalistas cercam ali a entrada do Congresso, fica bem difícil acompanhar a conversa de Dilma com José Sarney. Ainda mais uma informação sobre a roupa da presidente, essas curiosidades ocuparam aí as colunas sociais. Olha, a gente pode ver, ela optou então por um tailleur cor pérola, branco. Aquela moça que vocês veem ao lado direito da presidente é Paula, a filha dela. Dilma chegou a encomendar 2 roupas para a cerimônia, pensando em trocá-las eventualmente, mas parece que não tem intenção de fazê-lo. Então ela entra agora no Congresso Nacional em companhia de José Sarney, em companhia de seu vice, Michel Temer, do PMDB. E agora no Congresso os dois devem assinar o termo de posse. Os ministros serão empossados só mais tarde. Não é nessa cerimônia inicial no Congresso, é só no Salão Nobre, no Palácio do Planalto, o que está previsto bem para o final da tarde, pouco antes das 6, quando começa então a cerimônia no Itamaraty para os chefes de Estado e para as autoridades brasileiras. No Itamaraty, no final do dia, são 2.000 convidados. E cada chefe de Estado estrangeiro terá 30 segundos para falar com Dilma e com Michel Temer. Uma conversa muito rápida. A presidente, e daí já a presidente empossada, atenderá alguns desses chefes de Estado amanhã, a partir das 9 da manhã, em sucessivas reuniões, são 8 no total, se estendem até o começo da tarde. Domingo vai ser um dia de trabalho em Brasília. Muito sorridente, Dilma. O penteado e a maquiagem da presidente eleita são assinados pelo cabeleireiro Celso Camura, que foi ontem para Brasília. Ele chegou a declarar que pretendia aí usar cores mais vivas, enfim, e depois admitiu que a presidente optou por um tom mais sóbrio, como marcou todo o seu visual durante toda a campanha eleitoral. Essas imagens que vocês veem são da NBR, a emissora do governo, que transmite e cede essas imagens para a TV Gazeta e para outras emissoras. Diferentemente do que aconteceu na posse do presidente Lula, hoje a posse de Dilma deve ser um pouquinho ofuscada pela despedida de Lula. Ela cumprimenta Arlindo Quinalha, deputado federal pelo PT de São Paulo. Eu ia dizendo que Fernando Henrique optou por deixar o palácio pela uma porta lateral, uma porta dos fundos, para não ofuscar a festa de Lula. Mas Lula vai deixar o palácio pela porta da frente, ao som do tema da vitória. A despedida de Lula deve ser uma festa à parte dentro da grande festa da posse de Dilma Rousseff. Aplaudida aí pelos parlamentares, os parlamentares que recebem Dilma no Congresso são os da atual legislatura. Os da próxima legislatura ainda não estão empossados. Eles só tomam posse em 1º de fevereiro. E aí o plenário da Câmara lotado para ouvir o primeiro discurso de Dilma como presidente empossada do país. Ela cumprimenta os deputados. Dilma Rousseff, José Sarney, Michel Temer, Marcos Maia, que é o candidato do PT à presidência da Câmara. E a presidente eleita se aproxima aí para assinar o seu termo de posse. Dilma Vana Rousseff nasceu em Belo Horizonte em 1947, tem 63 anos, é economista de formação,
Formada pela Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é divorciada, como eu disse há pouco, tem uma filha, Paula, de 34 anos, o neto, Gabriel. Deve morar com a mãe, Dilma Jane Silva, em Brasília, no Palácio da Alvorada. Senadores, no total são 81, mas talvez todos estejam presentes, e os inúmeros convidados que participam dessa solenidade. Ela cumprimentou o líder do PT, o novo líder do PT, autoridades estrangeiras que estão presentes, o deputado André Vargas, do PT do Paraná. Um abraço à deputada Marta Suplicy, se eu não estiver equivocado, que foi deputada e em breve tomará posse como senadora. Os deputados e senadores não tomam posse na mesma data do presidente da República. Eles só tomam posse no dia 1º de fevereiro, ou seja, um mês depois. Então, o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado que estão dando posse à nova presidenta são Câmara e Senado da legislatura passada. A nova legislatura, como eu já disse, só assume no dia 1º de fevereiro, é outra disposição constitucional. Isso é a lei e há inclusive uma discussão para mudanças de datas, para coincidir essas datas, para que o Congresso que dê posse à presidenta seja o mesmo que foi escolhido nas urnas pela população. Há possibilidade de mudanças na data da posse do presidente da República, já que se diz que essa é uma data com dificuldade para trazer à capital do país chefes de Estado, que às vezes gostariam de participar de um momento político importante como esse, mas apenas discussões ainda. A lei ainda é a posse da presidente da República no dia 1º de janeiro e posse dos parlamentares no dia 1º de fevereiro. Uma dificuldade enorme para que a presidenta eleita Dilma Rousseff atinja aí a mesa, chegar à mesa do plenário, onde ocorrerá a solenidade. Muitos cumprimentos, muitas fotos e os seguranças com dificuldade de abrir caminho para que a presidenta chegue à mesa do plenário. Ela cumprimenta agora Juan Manuel Santos, presidente da Colômbia, que foi empossado também há poucos meses, ele que sucedeu Álvaro Uribe, o presidente do Uruguai, José Mujica, que está ali logo nas primeiras cadeiras. Então, 2 presidentes sul-americanos participando dessa posse. Ela acena para o seu ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que toma posse logo mais, após a transmissão de cargo. Ele que será o primeiro ministro a tomar posse, que diz a tradição do Ministério da Justiça. O primeiro a ser criado é aquele cujo ministro deve tomar posse primeiro. Então, tomada geral desse belíssimo local, que é o plenário da Câmara dos Deputados, local de discussões muito quentes, em alguns momentos, que nós podemos presenciar, mas também local de grandes acordos, de grandes encontros de ideias. Você pode observar agora a presidenta eleita cumprimentando o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro César Peluso. Ela chega, enfim, então, à mesa do plenário, onde será feita a leitura do termo de posse, que será assinado pela presidenta Dilma Rousseff e pelo vice Michel Temer. A leitura desse termo de posse será feita pelo primeiro secretário da mesa do Congresso, o deputado Rafael Guerra, do PSDB de Minas Gerais. Podemos observar ali um panorama das galerias, várias autoridades eclesiásticas. Há 12 chefes de Estado e 12 chefes de governo presentes a essa cerimônia. É um dos maiores números já vistos, se iguala ao número do presidente Lula, mas é um pouco menor que os 19 chefes de Estado presentes à posse do presidente Fernando Collor em 1990, o primeiro presidente eleito após a ditadura, presidente eleito e empossado, eleito diretamente pelo povo.